Olha, minha gente, o episódio passado do nosso bate-papo já está lá no canal da Link Web TV, para quem quiser assistir. Falamos a primeira parte sobre a questão da guerra de Israel contra o Hamas. E essa semana, Ana Paula, a gente já começa essa semana quente, né? Porque sábado de madrugada, em Israel, 100 caças israelenses sobrevoaram a Síria, o Iraque, chegaram ao Irã, bombardearam 20 alvos e voltaram todos intactos, sem qualquer tipo de retaliação, risco ou coisa que o valha. Que aconteceu lá no Oriente Médio nessa madrugada fatídica? Conta pra gente. Então, eu vou ser um pouquinho mais precisa que você, foram 140 caças, Papagaio, F-15, 140? 140. Mas Israel tem 1000, foi pouquinho, Tá bom. 10%, 15%, 15%. Eh, a gente tem ali, foram F-15, F-16 e F-35 com armamentos variados, né. Aham, Israel já vinha prometendo essa retaliação, em relação a 2 ataques que o Irã fez diretamente a Israel, sem contar os ataques que ele faz através dos proxies, né. aham, A gente tem que ressaltar, eu não sou feminazi, mas nós temos que ressaltar que dentro de Israel as mulheres fazem exército há anos, as mulheres fazem exército há anos, elas são valorizadas em todas as, eh, áreas, e uhum, nesse intento, 4 mulheres voaram, foram 4 navegadoras, né, aquelas que ficam com o mapinha ali do lado, tipo, aham, eu até brinco, né, "tá ventando muito, o mapa vai batendo na cara ali no alto do avião", não, hoje é GPS. Mas nós tivemos 4 mulheres que participaram dessa ação também. Israel, ele estava para fazer a essa resposta ao Irã já faz um tempo, e havia uma preocupação mundial que ele atingisse os pontos nucleares e os pontos petrolíferos. Israel não sim. fez isso, talvez para alguns foi uma decepção, e achou que a resposta foi fraca, mas pela análise israelense, a resposta foi perfeita dentro do que eles queriam, independente de alguma pressão norte-americana, porque houve pressão norte-americana para que não se houvesse esse tipo de ataque antes das eleições e tal. Israel, ele precisava acertar primeiro bases de radar, né, que foi eles já fizeram isso logo de cara na Síria, né, porque aí os aviões eles ficam, cegos, não os aviões cegos, mas o Irã ficou cego em relação aos aviões Não israelenses. não teria como perceber que eles iriam se aproximar, né? É. E por onde, né, talvez soubesse, já que já atacou a Síria, já sabe que está chegando, mas da onde vem, para que lado foi, para onde foi. E eles foram sempre, como Israel é, milimétrico, eles não saem atacando cidades, como o Irã faz. Quando o Irã jogou lá os 200 mísseis, né, 186 mísseis, eles caíram em qualquer lugar, eles iam para as cidades, o foco deles era atingir civis. É o que eles fazem ainda com os proxies, né, que eles fazem com o Hezbollah. Então Israel, ele não acertou nada, nenhum ponto, nevrálgico mundialmente falando, que seriam Uhum, centros nucleares ou petrolíferos. Eles atingiram, eh eh, as baterias antiaéreas, eles atingiram, eh, produção de mísseis de longa distância, e atingiram, se não me engano, produção de drones. Apesar do Irã já ter muitos prontos, né, e atingiram a produção parte de que produz a energia para esses, pra combustível, e né? é o combustível, exatamente, né, Se eu não me para engano, combustível sólido foi o que eu consegui pesquisar aqui. A fábrica de combustível sólido, que é o necessário exatamente para abastecer os mísseis, né? exatamente. Então, se você mina o poderio, né,
militar, se você mina, as armas, você acaba com as armas do teu inimigo, né, teu inimigo não tem como te combater. Mas eles não eliminaram os que já estão prontos, né, porque às vezes Uhum. tem que ser as coisas têm que ser feitas aos poucos, as coisas têm que ser feitas de forma coerente. E os de curta distância também ainda podem ser carregados através da Síria e do Iraque para chegar, só um minutinho, para chegar até Israel, né. E Aham. o Líbano, para chegar ao Líbano, na verdade, né. O Líbano, pelo que se sabe, tem mais de 100.000, já chegaram a falar em termos de 300.000 mísseis que já estão sendo guardados lá desde 2006, que vão sendo Papai show. colocados, foi tudo muito preparado. Mas Israel tem que se defender, da como eles falam assim, matar a cabeça da cobra, né, extirpar os braços do polvo, como eles falam do Irã, porque o Irã a cabeça do povo, porque o Irã ele tem os braços deles, né, ele tem Líbano, Síria, Jordânia na Jordânia, perdão, Líbano, Síria, Iraque e o Iêmen através dos Hutis. Então ele Hum. tem vários, pontos que eles podem atacar, que eles e aí é mais um braço, são braços dos tentáculos do polvo, né. Então eles chamam lá o Irã de polvo, mais do que uma cabeça de cobra. E existe a probabilidade de que se faça um novo ataque, que esse foi um ataque preparatório, é o que eles falam lá. Não é uma coisa certa, mas é uma coisa que está a boca miúda por lá, que vai ter um novo ataque de Israel contra o Irã. Aham. Não sabe quando, não sabe como, se isso é um boato, mas existe e que a ideia seria fazer inclusive antes das eleições norte-americanas, porque se Kamala ganhar, que quem está acompanhando mesmo, tá todo mundo torcendo para o Trump, a gente quer que o Trump ganhe e tal, mas a coisa lá nos Estados Unidos não está tão certa assim, né, que vai ser ele que vai ganhar. Então, já E a tem gente preocupação é que caso aconteça a ascensão da Kamala Harris à presidência, que haja uma pressão para que Israel paralise o processo de tentar sufocar o Hezbollah, né? isso não seria nenhuma pressão, seria mais que uma obrigação, seria uma imposição. Hoje os Estados Unidos têm o THAAD, que é o eles enviaram para lá uma bateria antiaérea, ela é Uhum. meio que equivalente ao Iron Dome, pelo que eu entendi, em termos de eficácia, ela não é tão eficaz, não é tão potente quanto um Iron Dome, mas ela tem um sistema de radar muito melhor. E isso aí deixou Israel muito mais coberto em relação a se proteger, saber de onde estão vindo as coisas. Enviou 3 Aham. navios também, tem 3 navios na costa de Israel. Ai, eu esqueci o nome. Mas tem deles sim, quer dizer, isso a Kamala retiraria na mesma hora, né. Ela realmente não é a favor de Israel, é tipo o Boulos que dá a mão para os, palestinos, não, para o Hamas, que não tem nada a ver uma coisa, Hum. tem a ver, mas nem tanto, que abraça o Hamas, apoia o Hamas, mas chega no ano novo judaico, ele faz um bannerzinho, já que está em pré-campanha, desejando feliz ano novo à comunidade judaica. A Kamala é mais ou menos assim, né, ela se apresenta, mas daí na própria fala dela, ela já escorrega mostrando que ela não tem nada Israel, que é uma burrice para Completamente ela, porque é um amistosa, né? ponto de entrada, que é um ponto de en é um ponto de entrada dos Estados Unidos na Ásia, né. No Oriente Médio e em seguida para a Ásia. Sempre foi, eu me lembro de estudar isso em escola, de falar do interesse norte-americano na região e tal. E, assim, hoje a preocupação atual de Israel são 2, né. Uma que tá menor em termos de, guerra, que é o sul de Israel, Gaza. A grande preocupação são os reféns que estão lá. Tá tendo Estão tentando no Egito e no Catar fazer acordos, o chefe do Mossad está no Catar, Uhum. eles estão fazendo, existe 2 proposições de acordo que o Hamas está pedindo,
Uma são de 48 horas e eles devolvem 4 reféns, mas sempre muito mais a favor deles. Existe a possibilidade. E a outra, eles falam que vão devolver todos os reféns, mas Israel tem que sair 100% de Gaza e deixar eles lá do jeito que eles estavam antes. Esse ponto, Israel não abre mão. Israel não abre mão de deixar o Hamas no controle de Gaza. Israel não quer Gaza, né? Todo mundo fala: "Vai É a mão acabar do com os Hamas. palestinos". Mas Israel não quer o espaço, ele não quer aquele território para ele. Não interessa Israel ter aquele território de Gaza dentro do domínio do Estado israelense. Aquele Estado ali eles devolveram em 2005, foi dos palestinos de 2005 até dia 6 de outubro de 2023, que quando começou a guerra, até Israel invadir, eles tinham total autonomia, ainda têm, mas eles simplesmente, não querem. Israel não interessa ter aquele território, Israel já tem 2,5 milhões de árabes israelenses que convivem lá dentro de Israel, que vivem, que, como eu sempre falo, eu faço questão de repetir, porque nem todo mundo ouve todas as nossas conversas, e o árabe israelense, são 9 milhões de israelenses. O árabe israelense, que são 2,5 milhões, ele nasce em hospitais israelenses, ele cresce em escolas israelenses, ele vive, ele estuda, ele vai a cinemas, a teatro, vai ao mercado, ele vive como qualquer israelense, como um cristão israelense, como um judeu israelense, como um hindu israelense, como um ateu israelense, como qualquer imigrante que chega em Israel e vai morar em Israel, ele vai fazer o exército e ele vai votar, ele vai ser votado. Então você tem general árabe israelense, você tem, político com mandato lá no parlamento árabe israelense, e você tem a bancada, não é um político sozinho perdido no meio do nada, você tem uma bancada árabe israelense, e você vai conversar com as mulheres árabes e israelenses, elas vão falar: "Nossa, aqui eu posso dirigir, aqui eu posso cantar", porque no Irã a mulher está proibida de cantar, aqui eu posso ir para onde eu quiser, sozinha, eu posso estudar, porque no Irã a mulher não pode estudar, teve até aquela menina, acho que o nome dela também era Kamala? Não, era um Eu nome não lembro. parecido com Kamala, Eu sei de que quem você foi está para a falando, mas não Inglaterra, vou mas que lembrar. foi espancada, né, ela conseguiu fugir e tal, porque ela queria estudar. Então, em Israel, o árabe israelense e o Hezbollah, quando manda mísseis, que as pessoas continuam não sabendo que desde o dia 8 de outubro, no dia seguinte do dia 7, o Hezbollah começou a mandar mísseis diariamente para Israel. Ontem, se não me engano, foram 75 mísseis, entre mísseis e drones e tal. Ele atinge, inclusive, vilas e cidades muçulmanas. Né, o árabe israelense que eu falo é o muçulmano, é o cara que nasce Aham. que reza para Alá 5 vezes por dia, virado para Meca e tal, mas ele mora em Israel e ele vive bem em Israel, ele sabe que ali ele está protegido, porque é um país democrático. E aí eles estão atingindo as cidades, que nem sempre o Iron Dome é perfeito, ou os outros, eh, o Arrow e o Migdal Davi, que são os outros níveis de defesa, porque o drone, ele é muito fácil de conseguir enganar, ainda mais se ele seguir alguma rota aérea, o radar fica confuso, né, não atinge, porque pode ser um avião. E aí eles atingiram uma cidade drusa no início do ano, mataram 12 crianças. Semana passada eles atingiram, acho que foi até fim de semana também, acho que foi depois do ataque foi no domingo, uma cidade, eu falo cidade drusa porque eles são muçulmanos. Aham. Uma cidade, um vilarejo árabe israelense, e mataram uma pessoa e feriram 2, foi um drone também. Mas também estão atingindo cidades israelenses, só para ficar bem claro que não são só as cidades, então todo mundo tá sob domo de ferro, todas as cidades que estão dentro dos limites israelenses são cuidados da mesma forma pelo exército de Israel. Só que o Hezbollah, o negócio deles é diferente, é um igual diferente do intuito do Hamas. O Hamas
ele briga por um território que não é só dele, que o mundo decidiu que ia ser dos 2, porque historicamente, originalmente, o povo de Israel vive lá. Eu descobri semana passada, foi algo incrível, que eu tenho que a minha que eu sempre falei que minha tataravó, bisavó de lá, Aham. né, mas que são mais de 200 anos da minha família no Olha território só. israelense. A gente teve uma reunião de família e eu tenho um primo que ele conseguiu puxar, uma um o a árvore genealógica é na cidade de Sfad, tem inclusive uma placa, porque a cidade da minha avó foi não é uma cidade, é um moshav, que é uma colônia agrícola, diferente de kibbutz. Aham. Eh, ela foi queimada pelos árabes, e ali ficou uma placa com o nome dos fundadores, está lá, minha avó não, minha bisavó, o nome dela. Então, assim, isso em 1900 e pouquinho, 1900 e nada, meu avô nasceu no Brasil em 1914, foi antes, bem antes, e ela ainda estava lá e tal, eles tiveram que sair. E aí eu tenho um amigo que fala: "Ai, você não entende, porque minha família teve a casa queimada", e no dia eu não sabia dessa história da minha família, que também teve a casa queimada, né. Então é uma coisa, assim, que já existe há anos, então é um território que os otomanos chegaram, levaram os muçulmanos, tinham poucos israelenses, porque eles tinham fugido na época dos romanos, mas continuaram lá, nunca foi zero o número de judeus lá. Os israelenses aceitaram, se você for contar o número de acordos que se tentou fazer, que sempre eles não querem, para eles é tudo ou nada. Então o Hamas tem essa coisa de querer o território, aquele que quer o território e quer matar os judeus. O Hezbollah não quer o território israelense, ele quer só matar os judeus. É só E eliminar, né. é, Segundo a e fala é um deles e próprios, em alguns é lugares para eles dizem. falar que ele não quer o território, existe, um, eh, o Irã, ele quer voltar a ter a Pérsia, né, o Irã e a Pérsia, ele quer voltar a ter o grande território dele que inclui, O grande império eh persa. ele que inclui ali aquela região de Israel, também do Líbano, ele já tem, da Síria ele já tem, eles já dominam, eles conseguiram dominar o Iraque, né, teve aquela guerra Irã-Iraque, e Aham. eles só saíram dali, só pararam mesmo depois do Iraque se render, eles só pararam que eles falaram que precisava fazer uma limpeza étnica, não, uma limpeza religiosa, né, eles têm que ter aquela coisa, e dali eles falam que o mundo inteiro, que eles na verdade só vão parar quando o mundo inteiro virar muçulmano do jeito deles, né, dos xiitas. Então a coisa ali é uma guerra político-religiosa eterna. É, isso é muito perigoso. Agora, o que que você entende, aí eu estou falando mesmo independente do que outros comentaristas, possam falar, o que que você acredita que efetivamente aconteça a partir de agora? Porque alguns já tinham dado como improvável uma retaliação por parte dos iranianos, por conta dos danos que eles tiveram nesse ataque de sábado de madrugada. Outros disseram que independente dos danos, eles reagirão de alguma forma para demonstrar alguma manutenção de força e poder. Alguns acreditam que Israel voltará a atacar antes mesmo que eles consigam se reerguer. O que que você entende que possa acontecer para frente em relação a essa guerra de Israel, que a gente chama de Israel contra o Hamas, mas que já agora já se estendeu contra a Hezbollah e toda a sorte de grupo terrorista que tente aniquilar Israel? Bom, eles entenderam que a força israelense, a força bélica israelense, está acima de qualquer força que eles possam ter, né. Que eles estão sem bateria antiaérea, Eles perderam eles todos os sabem S-4 e S-3, né. Eles não têm é, mais radar para poder, monitorar e orientar o contra-ataque a nenhum ataque que se faça por ar. Então eles já e estão é uma coisa aniquilados que é nesse aspecto. demorada, não é tão fácil se refazer uma coisa dessas, né, não é de um dia para o outro. Eles já antes do ataque de Israel, eles falavam: "Ah, olha, se não atacar nossas bases petrolíferas e nucleares, nossas
instalações petrolíferas, a gente não vai retaliar. Se for só alvo militar, a gente não vai ficar por isso mesmo, né. E depois do ataque, ainda tem rumores que seja isso, mas como ficou muito feio para eles perante os países que eles dominam, né, eles Aham. terem tido essa perda toda, já tem a ideia que não, vamos retalhar de qualquer forma, Israel que espere, mas Israel não vai mais esperar. Israel já sentiu que, assim, a melhor defesa é o ataque, nesse caso. E ele não dá de qualquer forma, ele estaria continuando uma defesa mesmo, porque quem atacou primeiro foi o Irã que municiou o Hamas, foi o Irã que municiou o Hezbollah, foi o Irã que mandou 2 rajadas de mísseis contra Israel, é o Irã que municia os Houthis, o Iraque, a Síria já mandou algumas coisas, mas é pouca coisa, mas ali na Síria até é um barril de pólvora, porque quantidade de terroristas que estão se deslocando para fazer que eles estão preparados para uma invasão terrestre. Israel está com o norte além de estar, despovoado, né, teve a evacuação por causa dos mais Aham. de 13.000 mísseis que eles já mandaram desde o 8 de outubro, 13.000 mísseis em 1 ano, gente, vocês não sabem o que que é isso. Eles estão com as forças já focadas na Síria. E eles no Líbano, eles estão tentando chegar também por dentro do Líbano, eles já também minaram algumas entradas da Síria para o Líbano para parar de passar arma, né. Eh, Israel em relação ao Irã, eu acho que eles quando eles começam a falar eu acho que onde há fumaça há fogo. Eu acho que Israel ainda vai fazer alguma coisa contra o Irã. Porque teve uma intensificação muito grande dos ataques do Hezbollah contra Israel. Tem Depois gente que depois de fala sábado. depois de sábado. Eu, ao meu ver, e aí é uma opinião particular minha, Hum. tem a ver sim com uma resposta do Irã. O Irã falou assim: "Aumenta aí, vamos acabar com os caras, vocês estão aí do lado, aumenta aí o ataque". Tem gente que acha que não, que como já estava muito intensificado, né, até porque o Israel entrou no Líbano, no sul do Líbano, e está tentando acabar com o poderio deles, tem gente que acha que é normal, quer dizer, não normal, mas que é ligado à guerra Israel e Hezbollah. E aí eu queria falar um pouquinho dessa parte do Líbano, porque existe o acordo 1701, as pessoas às vezes já estão vendo falarem aí o que que é o 1701, que foi em 2006, quando Israel tirou as forças do Líbano, foi a guerra de 2006, fizeram um acordo e no sul de Israel, no sul do Líbano, da fronteira de Israel até o rio Litânia, ia ficar despovoado, isso eu já falei na outra fala minha. A tropa da ONU foi para lá para tomar conta, Seria uma área despovoado não, desculpa, desmilitarizada, eu falei errado, desmilitarizada, é. a área desmilitarizada, a tropa da ONU foi para lá, mas foi para lá para fazer nada, tanto quanto a UNRWA faz no sul, que o segurança do Sinuar tinha a carteirinha de funcionário da ONU, que a UNRWA é da ONU, como a Unifil é da ONU, são os nomes dos braços que eles Uhum. vão dando em cada lugar que eles se instalam. Fizeram vistas grossas para as instalações que o Hezbollah começou a fazer no dia seguinte. Essa resolução nunca foi cumprida pelo Hezbollah, e agora eles estão pedindo: "Ai, vamos voltar e tal". Israel está entrando com as tropas terrestres no sul do Líbano, ainda não chegou a Beirute, e aí existe um lado do exército que quer que chegue a Beirute, e tem outro lado que não, que basta que chegue até o rio Litânia. Eles querem que mantenha se eles querem empurrar o Hezbollah para cima do rio Litânia, que era o tratado. Tem aí a política lá no Líbano já começa a partir porque o Hezbollah também é político, né, já começa a falar que se Hezbollah você no pegar Líbano, desculpe te interromper, já te interrompendo, o Hezbollah no Líbano é um partido que domina opera tudo. dentro da política libanesa mesmo. Tem E lugar no sim, eles são Congresso dele. partido isso, como o Hamas,
entrou, né, mas só que o Hamas acabou dando um golpe de Estado, ele entrou e ficou e derrubou tudo que existia em volta, mas o Lá em Gaza. Hezbollah manteve e no início era inclusive em Gaza, era inclusive com o Fatah, depois eles mesmos mataram o pessoal do Fatah e tiraram o pessoal do Fatah, então eles mesmos brigaram entre eles, porque o Fatah, ele acha que pode ter um pouquinho mais de diplomacia do que o Hamas, um pouquinho de diplomacia, mais não, porque o Hamas não tem diplomacia. E o Hezbollah, ele domina a ponto de você ver, eles fizeram todos esses ataques durante um ano e um mês contra Israel, Ah, e o parlamento não fala nada, o exército libanês é outro, né, e ninguém impediu eles fazerem o que fizeram, o que estão fazendo, e que levou ao contra-ataque israelense. Então, quando eu falo tropas, eh, terrestres é uma coisa, mas os ataques aéreos, eles já foram a Beirute, né, eles já chegaram, mas eles chegam em ataques, sabe que tem um míssil ali debaixo daquele prédio, como eles foram colocando, sabe que ali tem arsenal, sabe que ali começou pontualmente matando líderes, né, eliminando, desculpa, porque a palavra é eliminar, e aí agora você já vê eles eliminando os túneis, aqueles túneis. A primeira vez que eu vi um túnel, eu falei assim: "Nossa, como é que eles vão eliminar um troço desse?". Mas eles conseguiram, eles estão eliminando. E aí você vê no parlamento, os cristãos e o povo cristão, porque lá o Líbano é um país que era muito mais cristão que muçulmano e teve a guerra cristão-muçulmana, e quando os palestinos chegam no Líbano, começa a confusão, eles reclamam dos palestinos que foram para o Líbano, eles reclamam do Hezbollah, que eles sofrem com o Hezbollah, e eles estão falando assim: "Não, Israel, a gente não quer, continua, não sai daqui, a gente não quer que vocês parem no rio Litânia, a gente não quer mais armas do Hezbollah aqui". Tem um discurso do líder cristão na Câmara deles, lá no parlamento deles, falando isso. Então ele não quer nem o 1701, ele quer que acabe, ele quer que extermine o Hezbollah, que para ele está sendo muito ruim. O povo lá vai acabar tendo uma guerra civil, já está para explodir, porque o próprio povo já não está mais aguentando, o que está acontecendo lá, é que o povo vai se insurgir contra o Hezbollah. E o povo que está sendo evacuado do sul também está chegando nas cidades para onde eles estão sendo deslocados e está criando um caos. Então quem está recebendo eles também não está gostando muito disso. Eu sei que o Líbano ali, que já não era um país que estava indo muito bem das pernas, a antiga Suíça do Oriente Médio, já não tinha luz o dia inteiro, porque não tinha energia para manter o dia inteiro, está implodindo por causa do Hezbollah. E eles falam assim: a culpa não é de Israel, a culpa é do Hezbollah. Isso aí, eu já vi dois líderes, eu vi esse discurso dentro do parlamento, mas já vi outros líderes dando entrevistas, líderes cristãos, né, libaneses. Então, Israel também tem esse apoio, mal ou bem, ali interno, né? interno. Interno mesmo no Líbano. De qualquer forma, na verdade, se for fazer alguma coisa, eu também creio como você, que vai depender muito da questão das eleições nos Estados Unidos. Se tiver que fazer alguma coisa, vai ter que fazer antes, e isso deve precipitar qualquer atitude deles. Vamos aguardar os próximos passos, né? Porque, pelo que se viu também, ah, no caso desse ataque de sábado, tudo foi planejado, ainda que tenha sido alardeado amplamente que haveria um ataque, a efetivação desse ataque foi surpreendente. Ninguém imaginava, né? O que pode acontecer a qualquer momento. Temos que aguardar os fatos para saber exatamente do que é que vai, o que é que vai se desdobrar a partir desse enfrentamento. A verdade, minha É, gente, é que, lamentavelmente, da maneira como que a guerra é feita de um lado e do outro, não é uma espécie de partida de futebol em que os dois times, quer você torça pelo time A, quer você torça para o time B, vão jogar ambos numa mesma regra. Isso não acontece. Então, ficar imaginando que determinados fatos não deveriam acontecer, não devem acontecer num contexto em que todos jogam numa mesma regra. Mas a partir do momento em que um lado utiliza compatriotas como escudos humanos, uma vez que um dos lados trabalha com a ideia de que rei morto, rei posto, morre um, eles têm mais 20 para substituir e vão continuar na sanha
de eliminação a qualquer preço do outro lado, não dá para trabalhar com a ideia de que atingiu esse lado, tá bom, chega, vamos fazer um cessar-fogo e tudo mais, porque o cessar-fogo não significará a implementação de um período de paz, mas apenas um período de reforço, de recuperação para se estruturar para um novo ataque, para a manutenção da guerra, para voltar ao princípio estabelecido antes, que é eliminar o oponente a qualquer preço, a qualquer custo, custe o que custar, mesmo que custe vidas de compatriotas e de pessoas inocentes. Então, dentro dessa realidade, que é uma realidade que se apresenta diante de nós, e não dá mais para tapar o sol com a peneira, não dá para ficar dizendo que, coitadinhos, isso e aquilo. Na verdade, eles foram cooptados, eles são hoje os inocentes do Líbano, do Irã e de todas as outras nações circunvizinhas. Eles são reféns desses grupos terroristas que se infiltraram e estão fazendo da população civil seus reféns e seus protetores, seus muros, né? Seus bunkers. E, na verdade, expõe a vida deles a serem perdidas para tentar minimizar o dano ao seu intento de seguir com a guerra, seguir combatendo e seguir causando dano ao seu oponente, que no caso é Israel. Então, é difícil lidar com um jogo, vamos chamar assim, em que as regras são completamente díspares e outras, de um lado e de outro. Não se trabalha com o mesmo pensamento. Então, para chegar a um cessar-fogo, para chegar a um acordo de paz, é muito difícil porque você está achando que o outro está pensando igual a você e está pensando completamente diferente. E no momento em que você aceita, atende ao armistício, né? Atende a baixar a guarda, na verdade, significa apenas dar ao outro o direito de se rearmar e se preparar para fazer um novo ataque, uma nova carnificina, uma nova tragédia, como foi o dia 7 de outubro de 2023. Lamentavelmente, essa é a realidade, vamos aguardar para ver, porque quanto mais rapidamente isso se acabar, menos inocentes morrem e menos gente acaba perdendo a vida ou vivendo uma tragédia desnecessária em função de uns loucos insanos que seguem tentando impor, por questões religiosas, o seu pensamento sobre uma totalidade de uma nação, de uma região e de todo o mundo ocidental. A gente precisa se preparar e tomar cuidado com isso. Uhum. Nossa, fica aqui eu vi que você, esses dias se empenhou em conhecer um pouquinho mais né, o que está acontecendo lá, os fatos, né, a gente fala em fatos, porque quem ouve só as narrativas fica sem saber o que realmente está acontecendo, e foi impressionante o que você falou agora. Obrigada, né, pelo apoio. Eu queria trazer mais 2 coisas aqui. Eu falei do norte de Israel, mas o Hezbollah ele tem um poderio muito maior do que isso, porque o Hamas é aquela coisa do míssil muito de curto alcance e de mau alcance que cai na própria cabeça deles às vezes, mas o Hezbollah eles conseguem, se eles quiserem, atingir o sul de Israel. Se bem que isso o Iêmen está fazendo. Ontem o Iêmen mandou um míssil que chegou na cidade de Ashkelon, que é uma das cidades que eu tenho familiares, né. Mas eu tenho familiar que mora perto de Tel Aviv e que mora perto de Cesareia, mais o centro de Israel. E eu estava conversando com a minha prima, e ela era tipo, lá era 6 da manhã. Você vê que eu fico de madrugada acordada às vezes, eu sou notívaga. E aí ela falou assim: "Tô acordando, lá onde a nossa outra prima tá morando". Eu tenho uma outra prima que ela se mudou para Israel em agosto, tem muito judeu indo para Israel, se mudando, fazendo migração. E ela falou assim: "Tá tocando sirene agora na casa dela, na cidade dela". E aí ela falou: "Aqui toca menos", porque ela está na redondeza de Tel Aviv, está começando a tocar mais, porque existe a ideia de atacar Tel Aviv pelos escritórios centrais, pelo parlamento, toda uma central de inteligência que fica ali e tal, e é a cidade mais importante, é a capital. E ela falou assim, ela mora numa cidade pertinho de Tel Aviv. Ela fala assim: "Aqui toca pouco, mas eu moro perto de uma bateria antiaérea. Você não tem noção o que que é viver perto de uma bateria antiaérea. É muito complicado".
Então você vê os relatos das pessoas que estão lá, né, tem o Rafael Portugal que tem narraria, que é uma das minhas fontes, né, que ele fala, né, ele outro dia saiu e foi mostrar um estilhaço, não de um míssil, mas de um Iron Dome, que explodiu o míssil e cai, que quando você corre para o bunker, você tem 15 segundos dependendo de onde você está, na distância que você está de onde o míssil foi lançado, você tem de 15 segundos a 60 segundos para chegar no abrigo antiaéreo para se proteger. E aí o Iron Dome ele não colide com o míssil, aí que eu entendi, porque ele mostrou as 3 partes lá que tinham na praça ao lado da casa dele. E a ponta do míssil do Iron Dome intacta. Ele falou assim: "Não, ele chega perto, quando ele chega perto ele explode. Ele não tem contato". E então só que você tem que quando você vai para essa área segura, você tem que ficar um tempinho, uns 10, 15 minutos, por causa dos estilhaços. Uhum. Aí você vê um vídeo de um míssil, de um drone, acho que bateu naquele corda, aquela estaiado de uma ponte, que explodiu e gente correndo embaixo, você vê que tá caindo ali estilhaço, que as pessoas ainda estão correndo, né, tomara que não ali parecia que não acertou ninguém, mas tem essa coisa dos estilhaços. O outro ponto que eu queria falar, que você falou sobre o Hamas e tudo, né, a história do antissemitismo dentro de Israel, dos muçulmanos, ela passa por uma amizade com Hitler. Ela passa por dezenas de milhares de Mein Kampf traduzidos para o árabe. O estatuto do Hamas, ele tem coisas eles realmente aprenderam. O Hamas foi feito em 87, mas eu assisti uma palestra, esse fim de semana, e que ela faz um histórico de como começou tudo isso, dos grupos terroristas Aham. contra os judeus, e é incrível que ela, assim, tem fotos deles apertando a mão de Hitler. Eles foram para lá e falaram assim: "Olha só", porque você vê que em 45 já tinha judeu lá. Apesar de ser um protetorado britânico, tinha os líderes religiosos. O cara foi para lá, para Hitler, e falou assim: "Vamos fazer um campo de concentração, vem acabar com os judeus, deixa que eu lidero isso aqui". Só que não interessava para a expansão territorial alemã, na cabeça de Hitler, chegar a Israel, né, aí ele recusou. Mas o cara foi lá para pedir para os alemães virem para o território, na época chamado Palestina, né, que antes foi terra de Judá, né, eh, que eles queriam que os alemães fizessem o holocausto dentro de Israel. Então, assim, é uma e é uma coisa muito absurda, que aí as pessoas falam em genocídio. Se você for pegar a tradução da palavra genocídio, que é acabar com um grupo específico, intencionalmente, quem quer fazer isso não são os judeus contra os palestinos. Apesar de que hoje 80% de Gaza apoia o Hamas, eles foram doutrinados, né. Você vai ter 20% que não. E, aliás, eles estão ali se rendendo, né, depois que o Sinwar morreu, começou uma rendição em massa. Eu vi até bom falar que vai sair um monte de vídeo de fake news, voltaram a sair o vídeo dos soldados que foram eliminados, os soldados israelenses, mas com o Hamas em volta, mostrando uma tropa. Na verdade, é um vídeo do 7 de outubro, que estão botando como se fosse agora, e tem um vídeo que filmaram dos soldados israelenses com um grupo de terroristas dominados no chão, e eles falando: "Olha a tortura, não sei o quê". E aí só que eles não tiram o áudio, eles falam assim: "Esses caras que estão ali, eles falaram que iam nos proteger, e olha só, eles são, covardes, eles se entregaram sem lutar". Aí você entende que aquele vídeo ali foi divulgado para falar mal da tropa israelense, que fazia tortura, e na verdade os caras tinham se entregado e estavam ali no chão sendo revistados e tal. Não era, né, só que foi um erro deles de marketing, né, que eles têm essa coisa do Pallywood, né, que é o Hollywood de Palestina, como tem o Bollywood
que é o Uhum. indiano, que é bonitinho e tal, tem o palhudo que é quando E eles acaba filmam. que como tem míssil que cai sobre a própria cabeça, também tem propaganda que é um tiro no pé. Ai, não, diz que é um tiro no pé, né, que eles dizem que foi israelense que mandou, né. Eles fazem as coisas, diz que Israel que fez, então e diariamente, se você acompanhar a IDF no Instagram, quase que diariamente eles colocam no stories o número de, caminhões de ajuda humanitária e que tipo de ajuda humanitária, de água, de remédio, de comida, que eles estão colocando lá para dentro. Você vai chegar eles agora tiveram que mudar o que é o acampamento né, de refugiados e tal, Uhum. porque eles estão precisando dos terroristas, eles se vestem como civis e eles fazem dali de dentro, eles pegam uma cabana e aquela cabana ali vira o escritório deles. E É. Israel está tentando eliminar os terroristas ali dentro. Mas quem está levando, se você entrar num campo desses, o hospital com o médico, com tudo, são israelenses que estão lá, cuidando dos palestinos que não são os terroristas. São eles que estão levando. Você vê vídeo do palestino assim: olha, caramba, eu estou tendo que pagar não sei quanto por uma garrafa d'água e vocês estão me dando água de graça. Né? Porque o israelense ele não quer matar o palestino, ele quer matar o terrorista, porque o terrorista quer acabar com o israelense. Quem quer acabar com os judeus, se você for falar em etnia, é porque etnia você fala em termos de cor de pele, essas coisas, mas Aham. o povo quer acabar com o povo judeu, porque você tem judeu negro, judeu pardo, judeu branco, judeu amarelo, inclusive, né? Você vai tem japonês judeu. Quem quer acabar com o povo são eles. O genocídio, quem quer fazer são eles. São É, terroristas, são os não é o terroristas. caso. E eles conseguiram. Hoje, se você chegar para um jovem numa faculdade dessas aqui no Brasil, numa UERJ, numa USP, e fala assim: eu sou judeu, o cara vai te atacar, vai querer te bater. Vai, É se ele uma pudesse, questão de ele te doutrinação, matava. né. Aí você É pergunta uma assim: questão de que ritmo doutrinação. de mar? Ele não sabe nem onde é Israel. Uma TikToker americana ela foi filmando ao vivo, elas num restaurante grego, e achando que aquela bandeira era a bandeira de Israel. A bandeira grega é toda listrada, de Israel é toda branca, com uma lista em cima do céu, uma lista embaixo do mar e a É. estrela de Davi no meio. E É, 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 isso é um erro, por exemplo, que o meu próprio neto de 4 anos não cometeria, trocar a bandeira de Israel pela bandeira da Grécia. é. Ana Paula, são 11h12, estamos tagarelando aqui há 43 minutos, vou precisar encerrar o nosso bate-papo, Uhum, mas eu quero te agradecer demais pelo teu carinho, pela tua generosidade de nos doar mais esse tempinho para a gente discutir essas questões. Eu vou pedir a você, se possível, passar para a nossa produção depois todos esses links que você fala durante a nossa conversa sobre imagens e vídeos, para a gente colocar junto do nosso vídeo, né? Quando a gente colocar lá no canal do YouTube, do nosso canal do YouTube, para que a gente possa ser mais didático, né? Além de falar, apresentar de onde tira a fonte, de onde vem, porque quanto mais fortalecida for a demonstração do que acontece na verdade, eu penso que mais força a argumentação ganha para derrubar exatamente a contra-ofensiva da narrativa mentirosa, da narrativa falsa, que tenta passar uma imagem completamente diferente do que acontece, na verdade, dentro daquele setor do Oriente Médio. Acho que quanto mais verdade puder ser apresentada, menor é o risco de ver a apresentação desse lado, desse outro lado, ser, como é que eu diria, confrontada com fake news, entende? Então a gente uhum, poderia fazer esse tipo de coisa. Eu peço que você depois passe para a nossa produção, para que a gente inclua isso no próprio vídeo que a gente fecha toda vez que a gente conversa, tá bom? tá bom. Obrigado, até quarta-feira que vem, se Deus quiser, a gente está junto e vamos ver se a Obrigada a gente, todos também. vamos torcer para que Queria nesse agradecer meio aos tempo. haters. É. Eu queria agradecer, eu preciso de um agradecimento especial a quem vai me chamar de maluca, de nazi fascista, que não sabe. Primeiro eu queria que também colocasse embaixo o que ele acha que é fascismo, né?
E, queria agradecer, porque essas pessoas que me ouvem são pessoas que, pela primeira vez, talvez na vida, estejam ouvindo o outro lado da história. Eu peço que elas abram a cabeça, porque elas ouviram um lado e nunca tiveram a oportunidade de ouvir o outro. Então, para antes delas, tomarem sua posição, que elas venham de coração aberto, né, ouvir e em vez de me chamar de maluca, eu gostei de ler os haters, eu fiquei feliz de saber que eu estou chegando a pessoas que nunca ouviram a história do lado de cá, os fatos, né, de quem tá do lado de pessoas que têm que correr para um bunker e tá contando a história. Mas é isso, eu queria agradecer a todos e agradecer também a quem nos apoia, né. Espero que daqui para frente a gente consiga trazer mais pessoas pra desculpa, trazer mais pessoas para a realidade. Muito bem. Obrigado, um grande abraço para você e até semana que vem. E você que está nos ouvindo, não sai daí, a gente volta já já, vamos de música e daqui a pouco a gente segue com a nossa programação. Vamos lá.